Olá, meus amigos brasileiros e não brasileiros. Como eu falo sempre nas minhas lives, né? Por que brasileiros e não brasileiros? Porque o meu assunto sempre está relacionado à inflação. Né? E hoje, não deixando o assunto de fora, né? Eu vou falar uma história que aconteceu comigo, uma história real. Tá? Você vai perguntar o que tem a ver com a inflação. Vocês vão entender, tá? O que tem a ver com a inflação. Tem pelo menos uns 15 a 20 anos atrás que aconteceu. Mas é relevante, continua sendo bastante relevante. Então, na determinada época, aí, que eu não me lembro exatamente o ano, eu tinha a minha empresa de terceirização de mão de obra. Né? E o governo virava e mexia, tem seus planos, né? Aparece com seus planos mirabolantes e que coloca muitas empresas em situação difícil. E eu também estava passando por uma situação dessa difícil. E pensei, puxa vida, se caso a minha empresa eu tiver que fechar ou ela quebrar, sei lá, eu vou ter que arrumar alguma outra coisa para fazer. Né? Já que eu não consegui, como se diz, comprar muitos imóveis, né? Não tive dinheiro para isso, então eu tenho que achar um outro jeito de eu me sustentar. Bem, aí eu pensei, acho que eu vou fazer um curso de corretor de imóvel. Bom, aí eu fui procurar o escritório do Cresce, né? Aí cheguei lá, conversei com a secretária, daí o que ela me falou? Olha, você vai fazer o seguinte, vai me trazer os diplomas e documentos seus para me analisar. Tá, exatamente, foi o que eu fiz. Peguei os documentos, os diplomas que eu tinha, levei tudo lá. Aí, né, realmente eu tive uma boa notícia. Olha, infelizmente o senhor não vai poder ser corretor. Eu falei, não, mas por quê? Olha, porque eu estou vendo aqui, que nos seus diplomas, o senhor não terminou o colégio, né? O senhor não concluiu, né, o colégio. Eu falei, não, realmente, você tem razão, eu não concluí, eu fiquei devendo matemática. Porque na minha época, a gente fazia o curso de madureza, ia eliminando as matérias, e eu fiquei devendo matemática, né? E não dei continuidade, porque eu comprei a minha empresa, e eu tinha funcionário 24 horas trabalhando, então não tinha como pensar em voltar para a escola e estudar, eu tinha que me dedicar à empresa, né? Mas, vê bem, eu tenho 4 anos de mecânica geral do Senai, eu tenho curso de vendas, de professor de vendas, eu sou piloto de avião formado, é, assim, fui projetista mecânico, curso de automação pneumática, curso de lubrificação industrial. Eu tive que aprender informática, queira ou não queira, na marra, porque eu falei para ela, eu tenho escritório na época, eu falei, eu tenho escritório com muitos funcionários, tenho vários computadores, então eu tenho que entender do assunto, né? Mas infelizmente o senhor não terminou o colégio. E aí o senhor não vai poder ser corretor. Poxa, mas daí eu pensei, poxa vida, eu fui projetista, mecânico, né? Projetista, inclusive depois eu fui processista, que era métodos de processo de fabricação. Chega a matéria-prima na empresa, você tem que fazer o quê? Da matéria-prima você vai fazer um roteiro de usinagem até sair a peça pronta. Você vai determinar que máquina que vai ser, os dispositivos que vai prender a peça, enfim. Você vai ter que fazer esse roteiro de cabo a rabo. Mas como projetista que eu fui antes, o projetista faz o quê? Tudo quanto é projeto que aparece, você faz, você executa, passa para o seu gerente, o seu supervisor, seja lá o que for, né, o seu superior na empresa, ele assina, se tiver tudo certo, vai para frente. Mas quem que faz o projeto, calcula tudo? Normalmente é o projetista. O engenheiro acima de você, ele vai dar o aval, né? Lógico, se acontecer alguma coisa, o responsável é ele, mas quem normalmente faz tudo é você, né? Que faz o projeto. Tá, mas, pois é, e aí eu sempre tive que trabalhar com o quê? Com grandes cálculos trigonométricos, resistência de material, enfim, quase tudo aí você tem que saber, né? Mas não pude ser o quê? Não pude ser corretor de imóvel. Tudo bem, aí que fiz? Enfiei a viola no saco e fui embora. Regras são regras, então não vou discutir, né? Eu quero querer burlar a regra deles, né? Então passou uns tempos eu pensando, puxa vida, né? Como eu fui burro.
Como assim, burro? Para que eu fui estudar? Se sem diploma nenhum eu posso ser vereador, eu posso ser prefeito, eu posso ser governador, deputado estadual, federal e presidente. Sem diploma nenhum. Aí você fala, Eu falei, é sim. Pois é. Então, com toda a formação minha, inclusive, né? Quando até me formei piloto de avião, tal, que às vezes você tem que aprender de navegação, você vai ter que saber de todos os problemas atmosféricos, né? Você saber ler mapa, você fazer rotas, enfim, você tem que entender bem do assunto. E não é qualquer ignorante que vai entrar e sair bem nessa situação, né? Bom, então já que sem diploma eu posso chegar a tudo, então vamos lá, o que interessa, realmente interessa, né? Sem diploma nenhum, eu posso chegar nessas situações até administrar um país. Aí eu lhe pergunto, horas, o que se você se candidatou lá a vereador e, foi eleito, o que você entende de administrar uma cidade, um estado, um país? Você tem um curso de administração pública? Eu não conheço ninguém. Mas, enfim, administração de empresa eu conheço muitos, né? Administração de empresa. Mas administrar uma cidade. Porque administrar uma cidade não é só chegar lá, só fazer discursinho bonito. Porque eu vou fazer isso no bairro, vou fazer. Você entende que a prefeitura tem que cuidar do quê? Tratamento de água, tratamento de esgoto, águas pluviais, hospitais, creches, escolas e muitas outras coisas mais. O que você entende disso? Será que você sabe pelo menos administrar o quintal da sua casa? É aí que fica a minha indagação, né? Quer dizer, você coloca pessoas já para ajudar a administrar uma cidade, não digo todos, né? Nem todos. Tem muitos que entram lá e têm uma boa formação. Mas tem muitos que entram só para pegar o seu din-din, né? Pôr paletó na cadeira lá e receber seu salário. Porque normalmente a gente só vê meia dúzia, né? Meia dúzia aparecendo. A outra metade vai lá bater o cartão, né? Bom, e aí? Como é que fica? Não fica, né? Onde eu falo, que regra é essa? Eu falo, não tem regra, né? Se não tem regra, o que que parece? Parece que é a casa da mãe Joana, como eu já falei em outras lives. Parece a casa da mãe Joana. Cada um faz o que quer, como quiser, né? Então é assim, não se pode confundir democracia com a casa das tias e constituição com prostituição política, né? Então por quê? Nós colocamos pessoas sem capacidade para administrar um país. Aí você pergunta o que tem que ver com a inflação. Tem tudo a ver, porque essas pessoas só vão entrar lá, vão criar projetos, não, vão criar mais lei. Criar mais lei para você pagar mais imposto, para melhorar o salário deles, né? E o salário deles é assim, na virada da noite se aumenta de 30%, 40%, às vezes 100%. E senhores trabalhadores, senhores aposentados, 5%, 6%. É o que o governo sempre divulga, que a inflação é desse tamanho, mas ele divulga sempre assim, né? Então, como é que nós ficamos? Vamos continuar eternamente no jogo de que regra não tem regra, né? Então, em quem você vai votar? Então, pense bem. Então, nós estamos nesse país que você sabe, muitos lá em cima também não têm formação nenhuma. Você conhece bem o caso de um deputado lá que mal sabia escrever o nome dele, ajudando a administrar o país, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, já que sempre as minhas lives se referem à inflação, obviamente, você colocando pessoas que não têm, como eu pergunto para quase todos os lugares, o que é inflação? Mais de 90% não sabe o que é inflação. Agora eu pergunto, será que esse pessoal lá em cima está sabendo o que é inflação? Eu tenho certeza que muitos, né, também vai falar besteira. Vai falar besteira. Então eu peço a vocês, né, que pense bem na hora de votar, levante a capivara dessa pessoa, não acredite, tá,
em campanhas políticas. Porque não adianta você falar assim, é que você vê eles falando lá, olha, vote em mim porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque blá, 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 blá. Você sabe o tamanho da verba que você vai ter disponível para fazer isso? Talvez você chegue lá e não tenha nem a verba. E aí, como é que fica as suas promessas de campanha? Não ficam, né? Mas, por outro lado, tem a primeira coisa, né? Você foi eleito, passou a ganhar um bom salário, tudo aquilo que você prometeu lá no seu bairro. Cadê você? Você já mudou para um condomínio, largou o pessoal do seu bairro falando sozinho. Estou certo ou estou errado? Então não adianta você pegar uma pessoa, ela é super conhecida no bairro, mas ela tem formação para ajudar a administrar uma cidade? Olha, com a maioria das pessoas que eu converso, eu falo, olha, você sabe pelo menos como é que funciona o sistema pluvial dessa cidade? O que é isso? O que é isso? Sistema pluvial é água de chuva. Como é que funciona o sistema de esgoto da cidade toda? Ou que seja o sistema de captação de água, tratamento de água da cidade. Como é que funciona? Como é que faz? Você sabe? Bom, eu sei porque já lidei com tudo isso. Tá. Então, se você põe pessoas lá que não sabem nem administrar o quintal da casa dele, então imagine que depois você agora vai reclamar do quê? Porque meu salário não está dando para nada. Vai jogar lá em cima, o problema é em cima do presidente, né? Mas o problema começa aqui embaixo, tá? O problema começa bem embaixo. E aí, que nem eu falo, né? Você estuda, né? Vai ter um concurso público, você faz o quê? Vai lá, faz o curso para aquele concurso todo, tal, pagou, né? Pagou para fazer o concurso. Passou e não é chamado. E passa o tempo você não é chamado. Aí você vai descobrir que quem que assumiu esses lugares? Foram os nomeados que não fizeram o concurso, estão lá ocupando o lugar que você se esforçou para chegar lá, mas não chegou, né? Então, aí fica complicado, né? Fica bastante complicado. E aí nós colocamos pessoas lá para começar a ajudar a administrar a cidade, sem formação nenhuma. Alguns têm, logicamente, mas uma boa parte não tem. E ganhando mais que um engenheiro que estudou a vida toda. Tá certo? Não. Então eu digo para vocês, esse país sofre de uma doença crônica, praticamente incurável, né? Que tem umas doenças aí que dá para curar, mas essa tá difícil, né? O que é? Excesso de democracia. Sim, é excesso de democracia, porque como é que você vai entrar numa empresa para trabalhar sem uma formação própria para o cargo? Ninguém vai te pegar. Tá. É como um dia eu estava assistindo a televisão, e aqui na minha cidade pega a TV de Campinas, né? E estava lá a televisão fazendo uma chamada que precisava de 800 carregadores de caminhão, ou conhecido como chapa, né? Esse pessoal que às vezes fica na beira da estrada lá, pedindo para ajudar a carregar caminhão. Mas esses 800 caminhoneiros tinham que ter pelo menos o curso básico, né? Para quê? O carregador de caminhão precisa do curso básico. Ué, ele vai pegar lá no chão uma caixa, lá está escrito o quê? Frágil. O que quer dizer frágil? Pode ser vidro. Ele não pode jogar de qualquer jeito isso em cima do caminhão. Pode ser inflamável, pode ser coisa inflamável, pode ser explosivo. Ele tem que ler a embalagem do que ele está carregando. Se você coloca um analfabeto lá, aí você está correndo risco, porque dependendo do que você vai carregar, bicho, seu caminhão pode explodir, causar um desastre grande, né? Por quê? Porque você colocou um cara que não tinha formação nenhuma. E assim vai, né? É como aqui do lado da minha casa, eu tenho um problema lá, que andaram fazendo umas mudanças nas ruas, né? E tem uma pequena avenida do lado aqui. O que acontece? Agora, quando você vem do outro bairro para entrar nesse, você tem que, para atravessar essa avenida, você tem que subir um pouquinho na contramão para ir para o lado de lá. Porque se você subir a avenida, você começa aqui, tem a placa aqui que você não pode fazer a conversão. Você vai lá em cima da avenida, também não pode fazer a conversão. Se você entrar aqui, se você quer ir para lá, você vai ter que entrar na contramão.
Aí passei um projeto para a prefeitura, entrei lá em contato com uma determinada vereadora. Ela veio até no local olhar. E qual era a solução? Era só no jardim da avenida você abrir uma passagem diretamente para a rua, fazer um balãozinho ali, né? E, quer dizer, você sobe e já entra lá. Você não precisa entrar na contramão aqui para ir lá. Aí encontrei com ela novamente, perguntei, e aí, como é que a gente vai resolver isso? Ah, é complicado, né? Oh, meu Deus, abrir uma passagem no jardim é complicado. Até eu falei para ela, pois é, complicado é você bater na contramão, né? Que razão você tem? Bom, então vocês veem que dependendo das pessoas que você coloca lá, né? Não vai resolver nada, tá? Vai resolver o problema dele, mas o seu não. Mas uma sugestão, eu faço, olha, quantos vereadores você tem na cidade? Me parece que aqui tem 20. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar o mapa da cidade, vamos dividir em 20 áreas, cada um faz um sorteio, cada um administra uma área. Pelo menos você sabe para quem você vai dar os problemas do seu bairro. E se ele realmente fez alguma coisa, você vota nele. Mas, como esse sistema, que eu saiba, em lugar nenhum está funcionando, aí você chega lá na prefeitura, leva o problema do seu bairro, você não consegue falar com o vereador, porque está em reunião, porque está não sei o quê, você passa para outra e a coisa vai. E olha, às vezes vai acontecendo umas coisas boas, né? Mas é complicado. Ok, meus amigos, espero que vocês tenham entendido aonde eu quero chegar. Tá? Então, fico por aqui. Deus abençoe todos vocês e até a próxima.